Cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, nós, como sabe, damos toda a importância às matérias de política externa e de negócios estrangeiros, mas vamos lá ver, estar a fazer este debate hoje consigo aqui apenas sobre as questões de negócios estrangeiros seria ignorar que há aqui um elefante dentro da sala e que a situação que o país vive exige que os deputados nesta Casa coloquem as questões que neste momento são mais pertinentes para todos os portugueses quando estão em presença de um Ministro de Estado e que é o líder de um dos partidos da coligação que apoia o Governo, nem mais nem menos. E por isso eu penso que nós não faremos um bom serviço se ignorarmos o que está a acontecer e o que está a ser anunciado. O Sr. Ministro pode não responder, está no seu direito, mas se das suas respostas podíamos tirar algumas conclusões, certamente também tiramos conclusões das suas não respostas a estas questões que estão a ser colocadas. A situação que o país está a viver é a comprovação do desastre a que a política deste Governo o tem estado a conduzir. Aliás, hoje o próprio Governo o confirmou, porque o Ministro das Finanças anunciou o prolongamento da recessão, como era evidente para todos os que, com olhos sinceros e honestos, olhassem para os efeitos das medidas que estão a ser tomadas. Mas o Governo que constata os efeitos dramáticos do ponto de vista económico e social das suas medidas, o que é que faz a seguir? Persiste nas mesmas medidas, agrava as medidas que já estão tomadas, continua a afundar uma situação que já é profundamente negativa. E aí vai novamente aos mesmos de sempre. Sexta-feira foi anunciado o aumento de 7 pontos percentuais nas contribuições dos trabalhadores para a Segurança Social. É uma retirada de 2,8 mil milhões de euros aos salários. 2,8 mil milhões de euros que vão ser retirados aos salários de quem trabalha. Mas faltava saber o que é que ia acontecer aos recibos verdes, mas hoje já foi clarificado. Também aumenta a contribuição para os trabalhadores que estão a recibo verde e são centenas de milhares que hoje estão precariamente contratados quando deviam ter um contrato e que, em cima disso, vêm a aumentar ainda mais aquilo que descontam para a Segurança Social. Eu sei que os membros da maioria e do Governo não gostam da palavra, mas as pessoas não nos transmitem de outra maneira o seu sentimento. Isto é um autêntico roubo a quem trabalha. É um autêntico roubo às reformas e às pensões. Mais um aumento, mais um corte anunciado agora para as aposentações da administração pública. E mais, o Sr. Ministro das Finanças disse de forma sibilina que também vão ser cortados em partes que não estão no salário base componentes do salário dos trabalhadores da administração pública. Essas vão ser novamente diminuídas. Não sabemos se é um subsídio de almoço, se é um subsídio de turno, o que é, mas que vai haver mais um corte, vai haver nas intenções do Governo. Na prática, com esta alteração da taxa social única, o que se passa é que se mantêm e agravam os cortes dos dois subsídios na administração pública, e nos reformados e nos pensionistas, e que se alarga esse corte para mais de um subsídio para os trabalhadores do setor privado. E isto é uma desgraça. Não é só uma desgraça para as pessoas, para os trabalhadores. É uma desgraça para a economia nacional, para todas aquelas empresas, e são a maioria, que dependem do mercado interno para sobreviver. E que não vão contratar mais ninguém, nem que o Governo lhes pague o salário por inteiro, porque não têm para quem produzir mais, para quem vender mais, para quem prestar mais serviços. E é essa desgraça que os senhores estão a aprofundar e que tem que ser aqui hoje colocada em cima da mesa, com todo o agravamento que aí está, com o corte do subsídio do emprego, mais uma vez, das prestações sociais, com mais cortes na saúde e na educação. Quando há hospitais que estão a adiar cirurgias programadas para não violar a famosa lei dos compromissos. Mas o Governo entende que ainda se pode cortar mais. Deve ser nas gorduras. As gorduras já são as cirurgias que as pessoas precisam para a sua saúde. Mas o Governo já apontou claramente o caminho para despedimentos da administração pública. Quando hoje a equipa do Ministério das Finanças clarificou que a contenção de trabalhadores na administração pública vai ser feita, por exemplo, no plano dos contratados a prazo, o que é estender a toda a administração pública o maior despedimento da história da nossa democracia, que é o que está a acontecer com os professores neste momento,
momento, do que estamos a falar é de despedimentos, pura e simplesmente, na administração pública. A aceleração das privatizações. Eu pergunto ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros se é defender a soberania ou, dito pelas suas palavras, se é patriótico entregar a um grupo privado, provavelmente até estrangeiro, os Correios, a TAP, a ANA, a RTP. Se isto é patriótico, se isto defende a soberania. Tantas vezes que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros falou na soberania. E o Sr. Ministro, que antigamente falava aqui na Assembleia como representante do Partido dos Contribuintes, era assim que se definia o CDS nessa altura, o que é que nos tem a dizer, depois de ter escrito uma carta, que foi muito noticiada na comunicação social, aos militantes do seu partido, sobre a questão da carga fiscal, o que é que nos diz sobre este anúncio do aumento, foi assim que foi dito, aumento das taxas médias efetivas do IRS, aproximando-se dos valores da União Europeia. Aumento, mais uma vez, sobre o trabalho, sobre os rendimentos do trabalho, sobre aqueles que, como dizia o Sr. Ministro, não podem fugir, nem querem fugir. Depois, este desastre económico e hecatombe social corresponde a alguma coisa de concreto. E o que é? É uma gigantesca transferência de recursos, de riqueza, do trabalho para o capital. Não tem outro nome. Não é só diretamente na taxa social única. É que quando se reduz na saúde e na educação, está-se a retirar a quem trabalha uma parcela da redistribuição que o Estado tem que fazer prestando serviços que são essenciais à população. Quando se corta nas prestações sociais, o que estamos a fazer é negar àqueles que mais precisam o apoio que o Estado lhes devia dar e tirar àqueles que mais têm. E os senhores o que estão a fazer é exatamente o contrário. É claro que não lhes importa muito que os lucros continuem a voar para o estrangeiro. Tudo isto que se vai transferir para as grandes empresas de poupança na taxa social única, lá irá para a Holanda e para outros sítios e lá fugirá, mais uma vez, do país, deixando o país ainda mais depauperado. Bom, Sr. Ministro, num governo, a reação normal de um Ministro de Estado, pressupondo-se que há uma coordenação na ação política do Governo, seria apoiar as medidas que foram anunciadas pelo seu colega das Finanças e pelo Sr. Primeiro-Ministro. Penso que essa seria a reação mais normal e digo até que noutros momentos foi essa a sua reação. Noutros momentos foi essa a sua reação. O Sr. Ministro anunciou agora que vai ouvir o partido, o seu partido, naturalmente, que o meu já sabe o que é que ele pensa sobre isso. E o que eu acho é que o Sr. Ministro, ao dizer que vai ouvir o partido, o que pretende é que ninguém o ouça a dizer qualquer coisa sobre estas medidas. E esse é que é o problema. Nós não depositamos grandes esperanças em que o Sr. Ministro venha defender os trabalhadores contra os grupos económicos e o grande capital. Francamente, não é em si que depositamos as esperanças para travar essa ofensiva. É no povo português e ele será capaz de o fazer. Agora, o não apoio explícito é um facto político. O Governo está a perder a velocidade vertiginosa à sua base de apoio. E os partidos do Governo sabem disso. O seu partido também sabe disso e lá lhe dirá quando reunir os tais órgãos que agora convocou. Eu, vou terminar imediatamente, Sr. Presidente, eu percebo por isso esta sua atitude. E queria lhe fazer uma pergunta que não entenda como provocação, nem é para me excluir em questões judiciais. Aqui há uns tempos, numa entrevista, o Sr. Ministro disse que o assunto dos submarinos emergia sempre que se aproximavam eleições e submergia sempre que estas se afastavam. Ora, o assunto parece estar a emergir. Será que isto quer dizer que, por alguma razão, se estão a aproximar eleições?